Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O programa de hoje é para você, gestor que não entende muito bem a diferença entre objetivo, metas e indicadores e como que cada um pode ser melhor aproveitado dentro da sua empresa. O meu objetivo aqui é ajudar gestores empresariais a entender cada vez mais o seu negócio, para que ele possa ter clareza dos números e começar a construir um negócio cada vez mais profissional e mais previsível. O meu nome é Vitor Caminha e hoje a gente vai falar sobre a diferença entre objetivos, metas e indicadores. Muito se ouve nas empresas que o time tem que bater a meta de vendas, e se você perguntar nessa mesma empresa quais seriam os objetivos, as pessoas vão prontamente responder que seriam essas respectivas metas aí, essas tais metas de vendas, né? E se perguntadas então qual é o indicador que está sendo seguido pela empresa, aí ia rolar uma dúvida, ia dar tilt na cabeça e provavelmente a gente não ia ter uma resposta muito clara a respeito. Apesar dos três temas eles estarem relacionados entre si, cada um deles significam coisas diferentes, e a ideia aqui é a gente esclarecer de uma vez por todas quais são essas diferenças, para que você possa não só aprender, mas também ensinar outras pessoas que trabalham com você e quem sabe até aplicar na prática esses conhecimentos, tá? E para começar, a gente vai definir o que são objetivos. Afinal de contas, dos três, ele é o mais amplo e os outros dois acabam sendo atrelados a ele. Um objetivo é um desejo futuro para o qual a gente quer que se torne realidade. Ele é mais genérico, ele não contém detalhes, ele se assemelha muito a um sonho. É dele que vai se originar as metas e os indicadores. Então, começar a trabalhar os objetivos, sejam eles pessoais ou sejam das empresas, é o primeiro passo para você dar uma estruturada e começar a tirar os sonhos da cabeça. Os objetivos, eles são meio que a ponte entre o sonho e a realidade. Então vamos dar alguns exemplos práticos aqui para a vida empresarial, tá? Vamos usar aqui como exemplo uma hamburgueria e um escritório de advocacia. Então uma hamburgueria ela pode ter os seguintes objetivos. Primeiro, aumentar o faturamento. Segundo, desenvolver uma nova linha de lanches. Terceiro, melhorar o atendimento ao cliente. Esses seriam objetivos para uma hamburgueria. Vamos ver quais seriam objetivos para um escritório de advocacia. Primeiro, criar processos de trabalho mais eficientes. Segundo, capacitar a equipe. Terceiro, expandir a participação de mercado. Então perceba que os objetivos, apesar de eles serem genéricos, eles sempre começam com verbos no infinitivo, que é justamente para indicar essa questão de ação, né? E tirar o sonho da cabeça para se transformar num objetivo de fato, beleza? E o que são as metas? As metas permitem tirar essa subjetividade dos objetivos e tornar eles cada vez mais específicos. É nas metas que você quantifica as coisas e torna o objetivo mais mensurável, mais palpável. Uma técnica para transformar o objetivo em meta é a técnica SMART, que é uma palavra, um acrônimo em inglês, né? E traduzindo esse acrônimo para o português, criou-se a técnica MARTE, do planeta Marte. Então, o que significaria o M? Mensurável, o A, atingível, o R, realista, o T, temporal e o E, específico. Então, para você fazer uma boa meta, é importante que você siga mais ou menos essa técnica, né? Para quando você colocar ali as suas metas, cada item, cada letrinha desse acrônimo seja considerada aí na sua meta, de forma que as suas metas elas vão ficar muito melhor com esse acrônimo. Então vamos continuar agora nos exemplos aqui, no caso da hamburgueria e do escritório de advocacia, e vamos transformar aqueles objetivos em metas, já utilizando essa técnica, a SMART ou MART, tá? Começando pela hamburgueria. Então o objetivo 1,
que era aumentar o faturamento, a meta de aumentar o faturamento é aumentar em 2023 20% do faturamento em relação ao ano de 2022. Então percebo que ela é mensurável, porque eu consigo medir 20% em relação ao faturamento de 2022. Ela é atingível, e a ideia do atingível aqui é não colocar as coisas fáceis de se atingir, mas sim não colocar elas impossíveis, porque também tem o R de realista, tá? Então a meta ela tem que ser desafiadora, mas ela tem que ser realista ao mesmo tempo. Não poderia colocar aqui aumentar em 100 vezes o faturamento de 2023, por exemplo, entendeu? Porque daí ficaria muito fora da realidade. Então a meta ela também é temporal, já que a gente define um prazo para atingir essa meta, no caso aqui 31 de dezembro de 2023, quando se encerra o ano, e ela é específica, tá certo? Objetivo 2, desenvolver uma nova linha de lanches. Então, criar a linha de hambúrgueres de churrasco com 3 novos lanches no primeiro trimestre de 2023, sendo um com hambúrguer de picanha, outro com hambúrguer de costela e outro com hambúrguer blend de carnes de churrasco. Lembra lá da palavrinha Marte? Vamos pegar aqui cada letra que representa essa meta e ver se todos os critérios foram aplicados. Você pega ela, pausa o vídeo aqui e aí você vai fazer esse exercício, né, de pegar o acrônimo MARTE. Se você não lembra o que significa, volta um pouquinho o vídeo, vê o que cada letrinha significa, né? Mensurável, atingível, realista, temporal e específica, tá? E aí eu quero que você pegue esta meta que foi criada aqui para a nova linha de hambúrgueres e você aplique a metodologia MARTE para ver se essa meta está enquadrada aí nessa técnica, legal? E assim uma forma de você ir praticando, beleza? O objetivo 3, melhorar o atendimento ao cliente. A meta, treinar 2 colaboradores por mês com técnicas do curso XPTY de melhoria ao atendimento ao cliente. Beleza? Isso também seria uma meta. Aplica também a técnica aí do SMART para você ver e aproveitar e já ir treinando, tá? Então agora vamos para o escritório de advocacia. Objetivo 1, criar processos de trabalho mais eficientes. A meta, mapear os 25 processos de trabalho do escritório no primeiro trimestre de 2023. Meta 2, redesenhar o fluxo de trabalho dos 25 processos no segundo semestre de 2023. Então percebam que aqui neste objetivo a gente acabou desmembrando em 2 metas, tá? Não precisa ser necessariamente uma meta para cada objetivo. Um objetivo ele pode ter mais de uma e às vezes é até necessário ter mais de uma, e eu recomendo que não sejam mais do que 5 metas para que não fique muito difícil de ficar acompanhando também, tá? O objetivo 2, capacitar a equipe. Meta, treinar a equipe para se adequar às novas rotinas de trabalho mapeadas para o terceiro trimestre de 2023. Objetivo 3, expandir a participação de mercado. Meta, abrir 3 novas filiais no Brasil em 2023, sendo uma em São Paulo, outra no Rio, outra em Minas Gerais. Então perceba que os objetivos eles podem ter mais de uma meta, e dependendo da subjetividade desse objetivo, ele pode ser desmembrado em outros objetivos menores, para daí então a gente começar a criar as metas para esses objetivos, tá? Então, quanto mais específico você for para transformar o seu objetivo em meta, mais claro vai ficar o passo a passo necessário para se atingir essa meta. Cada uma das metas que a gente citou aqui anteriormente nos exemplos, elas podem ser detalhadas ainda mais, até o ponto em que alguém seja incumbido de realizar alguma atividade específica. Então vamos pegar aqui, ó, o objetivo do escritório de advocacia. Eu quis pegar um escritório de advocacia por se tratar de serviço, tá? Normalmente as pessoas têm um pouco mais de dificuldade quando a gente fala em traçar objetivos, né, para a parte de serviços, para a parte administrativa.
Então a ideia foi pegar aqui o escritório de advocacia como exemplo para mostrar para vocês também que funciona da mesma maneira, tá certo? Só mudam algumas atividades ali, que no caso de comércio ou de indústria é muito mais relativa ao produto, mas ainda assim dentro de comércio, dentro de indústria, o setor administrativo ele funciona mais ou menos como metas de serviços, tá certo? Então vamos pegar aqui o objetivo de escritório de advocacia de criar processos de trabalho mais eficiente, e esse objetivo ele foi dividido em duas metas: mapear os 25 processos de trabalho no primeiro trimestre e redesenhar o fluxo de trabalho dos 25 processos no segundo trimestre. E vamos pegar a meta de mapear e aplicar uma outra técnica para ajudar no plano de ação. Afinal, se você não elaborar um plano de ação para suas metas, elas vão continuar no papel e não vão sair de lá, nunca vão tornar os sonhos realidades. E criar um plano de ação não é tão complicado quanto você imagina. É simplesmente, o que é um plano de ação? É criar um passo a passo lógico para que você atinja aquela meta ou o objetivo. E a técnica que a gente vai usar aqui, ela não tem um nome definido, mas ela consiste basicamente em fazer esse passo a passo de trás para frente. Ou seja, quando chegar lá o dia 31 de março de 2023, a gente tem que ter os 25 processos de trabalho do escritório mapeados, né? Afinal de contas, essa é a meta. Então a gente vai dividir essa meta em 5 etapas. E o ideal é que essa técnica aqui, que você divida essas metas entre esse passo a passo, né? Entre 5 e 8 etapas, tá? Que são necessárias para você atingir aquela meta. E aí a gente começa de trás para frente. Então, se no dia 31 de março todos os processos têm que estar mapeados, no dia 1º de março eu tenho que começar a revisar esses processos. E como eu só consigo revisar um processo por dia, eu vou levar aproximadamente 25 dias para revisar tudo, tá? Então, no dia 25 eu teria que estar com tudo revisado, mas como pode surgir imprevisto, algum processo pode ser que precise ser alterado, então eu estou deixando aqui 6 dias de garantia, né? Tenho 6 dias aqui de lambuja para que eu consiga ter uma garantia de que no dia 31 todos os processos estarão revisados já, tá certo? Então sobraram agora 60 dias para concluir as outras 4 etapas, que nesse caso aqui elas devem ser concluídas a cada 15 dias. Então nesse exemplo aqui eu vou distribuir os 25 processos para cada uma dessas etapas, ou seja, vai ser necessário mapear em média 7 processos a cada 15 dias. Mas essas etapas elas não precisam ser necessariamente iguais, tá? Elas poderiam ser ações diferentes desde que levem ao mesmo resultado no dia 31 do 3, beleza? Então, ó, só para ficar um pouquinho mais claro, né? Vamos supor que você queira tirar férias nos Estados Unidos em dezembro. Então, essas etapas elas seriam tirar o passaporte, juntar X dólares por mês até o dia das férias, comprar a passagem, reservar hotel ou hotéis, dependendo dos lugares que você for visitar, comprar roupa de frio, já que lá vai estar inverno e o inverno de lá é muito mais frio do que aqui. E caso você decida assim, não, mas eu vou comprar essas roupas de frio lá, então você tem que ir ali na etapa de acumular dinheiro, prever que você vai ter esse desembolso lá, para que você compre essas roupas de frio lá, mas eu recomendo que você já saia com algumas roupas de frio aqui, afinal de contas, se você chegar de bermuda lá, você vai passar frio pra caramba, né? Então, seriam quebrar em etapas dessa maneira. Deu para entender o que seriam essas etapas, né? Então, recapitulando. Tudo vai nascer com um sonho para o qual você vai transformar em objetivo ou objetivos. Desses objetivos você vai extrair as metas e dessas metas você vai elaborar planos de ação. Como você vai saber se você está no caminho certo para atingir essas metas? Como que você vai saber se você está no caminho certo para atingir essas metas? É aí que vão entrar os indicadores. Então, como o próprio nome já diz, eles vão indicar se você está no caminho para atingir a meta. Por isso que as metas, elas precisam ser mensuráveis, para que você possa atrelar elas a um indicador, né? Você cola um indicador ali nelas
e você consiga checar periodicamente se você está mais próximo ou não daquela meta. Então, vamos voltar lá aos nossos exemplos, tá? O exemplo lá de aumentar o faturamento, objetivo, aumentar o faturamento. Meta, se você tem uma meta de aumentar o seu faturamento em 20%, o seu indicador então vai ser faturamento. Então você vai acompanhar o faturamento da empresa semanalmente para ver se lá no final do mês você faturou 20% mais que no mesmo período do ano anterior, né? Ou se você precisa fazer alguma correção de rota aí para você atingir aquela meta. Objetivo 2, desenvolver uma nova linha de lanches. Se a sua meta é desenvolver 3 novos lanches, o seu indicador vai ser quantidade de lanches desenvolvidos. Objetivo 3, melhorar o atendimento ao cliente. Se a sua meta é treinar 2 colaboradores por mês, o seu indicador é quantidade de colaboradores treinados. Você conseguiu entender? Não é nada difícil, pessoal. Na verdade é bem simples, é tão óbvio que às vezes parece ser até que a gente está querendo simplificar demais a coisa, mas é simples mesmo, são as pessoas que complicam, tá? Então, perceba que não é óbvio, né? Vamos agora lá para o escritório de advocacia. Objetivo 1, criar processos de trabalho mais eficientes. Então, a meta aqui é mapear 25 processos de trabalho. Se a meta são 25 processos de trabalho, então o indicador tem que ser números de processos mapeados. Objetivo 2, capacitar a equipe. A meta aqui é capacitar a equipe para os novos processos criados. A meta aqui é capacitar a equipe para os novos processos criados. Aqui você pode usar o indicador de quantidade de processos ensinados ou o número de colaboradores treinados. Objetivo 3, expandir a participação de mercado. A meta é criar 3 filiais, o indicador, número de filiais criadas. Vocês perceberam a diferença entre objetivo, meta e indicador? Então, apesar de serem todos interligados, um depende do outro para existir. E todos são necessários para você atingir os sonhos ou os objetivos estratégicos dentro das empresas. Então você, gestor, tem que trabalhar olhando para os indicadores e tomar as devidas correções quando esses indicadores e metas não forem atingidos. Eu espero que você tenha percebido que os objetivos e metas também podem ser para as atividades administrativas, conforme tinha ali no escritório de advocacia o objetivo de mapear os processos. Então, a gente normalmente ouve de metas financeiras ou de faturamento, mas esse trio é importante para todas as áreas da empresa. Então, se a sua empresa não trabalha com objetivos e metas em todas as áreas, comece a fazer isso já no seu departamento. E quando seu chefe começar a perceber e ver os resultados aparecendo, você vai lá e pede um aumento para ele, beleza? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, clica no joinha. Se eu conseguir te trazer algum insight, curte aí, me segue no canal, que isso me ajuda demais. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.